Você já se sentiu preso a um relacionamento, mas algo dentro de você sabia que não deveria continuar? Seja com a sua família, amigos ou parceiro, nem todo vínculo é saudável e, às vezes, continuar apegado pode apenas te prejudicar. Não estamos falando sobre momentos difíceis ou pequenas discussões que acontecem em qualquer relacionamento. Estamos falando de sinais claros de que algo não está certo e que, por mais doloroso que seja, é preciso seguir em frente. Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais cruciais de que você deve terminar um relacionamento, mesmo que seja com alguém muito próximo de você. Vamos entender juntos os comportamentos e atitudes que indicam que o melhor para você pode ser cortar o laço e buscar um novo caminho. Fique comigo, porque esses sinais podem mudar sua vida. Você está no canal Sábio Estoico. Vamos aos ensinamentos. Lição 1. Manipulação emocional. Manipulação emocional é uma das formas mais sutis, porém destrutivas, de controle dentro de um relacionamento. Ela acontece quando uma pessoa usa seus sentimentos contra você, fazendo com que você se sinta culpado ou responsável por situações que não são de sua responsabilidade. A manipulação emocional é traiçoeira porque, muitas vezes, ela é mascarada por bons motivos, como eu só quero o seu bem, ou estou fazendo isso porque te amo. Mas, na realidade, o manipulador está apenas buscando o controle e a submissão do outro. Os manipuladores emocionais costumam distorcer a verdade e usar suas fraquezas contra você. Se você já se pegou se sentindo culpado por algo que não fez, ou sendo convencido de que está errado mesmo quando tem razão, você provavelmente está sendo manipulado. Essa tática é utilizada para enfraquecer a sua confiança e tornar você mais dependente emocionalmente da pessoa manipuladora. A manipulação pode se apresentar de várias formas. Pode ser por meio de chantagens emocionais. Como fazer você se sentir culpado por não atender a todas as necessidades da outra pessoa. Ou pode ser através de distorções, onde a pessoa faz você duvidar da sua própria percepção da realidade, levando você a questionar seu julgamento e suas escolhas. Com o tempo, esse tipo de comportamento pode fazer você se sentir mentalmente exausto, sempre tentando agradar, sempre tentando resolver as situações que não são suas para resolver. Em muitos casos, o manipulador se coloca na posição de vítima para que você sinta pena dele e faça sacrifícios. Isso cria um ciclo vicioso de concessões, onde você se vê sempre em dívida com a outra pessoa. Esse comportamento tóxico não é só desgastante, mas também extremamente prejudicial para o seu bem-estar emocional. Você começa a questionar suas próprias emoções e muitas vezes se sente obrigado a fazer coisas que não quer, só para evitar a raiva ou a frustração da outra pessoa. Isso é um sinal claro de que o relacionamento está disfuncional. E o mais preocupante é que, quanto mais tempo você fica preso nessa dinâmica, mais difícil se torna quebrar o ciclo. A única maneira de curar esse tipo de relacionamento é reconhecer o que está acontecendo e tomar a decisão de se afastar, buscando a sua própria recuperação emocional. Quando você se dá conta de que está sendo manipulado, deve agir rápido. Relacionamentos saudáveis são baseados no respeito mútuo e na liberdade de ser quem você é, sem medo de represálias ou culpas forçadas. Manipulação emocional destrói a capacidade de você tomar decisões por si mesmo, e isso pode afetar seriamente sua autoestima e sua saúde mental. Por mais difícil que seja, terminar uma relação baseada na manipulação emocional é essencial para a sua liberdade emocional. Lição 2. Falta de apoio nos momentos difíceis. Nos momentos de dificuldades e desafios, os verdadeiros amigos e familiares se tornam nosso alicerce, oferecendo apoio, compreensão e um ombro amigo. Porém, o que acontece quando, ao invés disso, você se encontra sozinho, sem ninguém para te apoiar? Isso é um sinal claro de que o relacionamento não está sendo saudável e você está sendo deixado de lado em seus momentos mais vulneráveis. A falta de apoio nos momentos difíceis pode se manifestar de várias formas, desde uma simples indiferença até uma total ausência quando você mais precisa. Esse comportamento pode ser especialmente doloroso quando se trata de um amigo, íntimo ou de um membro da família. Afinal, essas são as pessoas com quem você deveria poder contar em qualquer situação.
Mas se quando você enfrenta um problema, a outra pessoa se mostra indiferente, distante ou até mesmo crítica, isso mostra que o vínculo que vocês compartilham não está baseado no cuidado mútuo. A falta de apoio pode fazer você se sentir sozinho e desamparado, o que pode agravar ainda mais a situação. Quando estamos passando por dificuldades emocionais, como perda, decepção ou estresse, precisamos de alguém que nos escute sem julgamento, que ofereça conselhos construtivos ou apenas esteja ali para nos dar conforto. Se o seu parceiro, amigo ou familiar não está disposto a oferecer isso, você começa a perceber que a relação está mais centrada nas necessidades dele do que nas suas. Isso gera uma dinâmica em que você se sente constantemente exaurido, tentando fazer com que o relacionamento funcione, enquanto a outra parte não se importa o suficiente para investir na relação. É importante perceber que, em momentos difíceis, a ausência de apoio não se limita apenas à falta de palavras. A falta de ações também é um sinal. Quando alguém está emocionalmente presente, ele não só oferece palavras de consolo, mas também ações concretas de apoio. Te ajuda com responsabilidades, te oferece companhia, ou até mesmo te ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Se você perceber que repetidamente está passando por dificuldades e o outro simplesmente não se importa, é hora de refletir sobre o valor que você está dando àquele relacionamento. Relacionamentos saudáveis são sustentados pela reciprocidade, pela vontade de ajudar um ao outro, especialmente quando as coisas não vão bem. Quando isso falta, o vínculo se enfraquece. E é preciso ter coragem para seguir em frente e buscar relações que realmente tragam equilíbrio e apoio. Em muitos casos, a falta de comunicação saudável se traduz em um ciclo de mal-entendidos e frustrações constantes. Quando as pessoas não conseguem conversar abertamente sobre seus sentimentos, suas necessidades e seus problemas, isso cria um abismo emocional entre elas. As tensões se acumulam e, ao invés de enfrentar os problemas de frente, ambos os lados começam a se afastar. As palavras não ditas e os sentimentos reprimidos se tornam um peso que acaba afetando a relação de forma irreversível. Outro sinal de uma comunicação deficiente é quando uma pessoa usa o silêncio como forma de punição ou controle. O jogo do silêncio é uma tática manipulativa onde a pessoa se recusa a falar ou expressar seus sentimentos, esperando que o outro implore por atenção ou se sinta culpado. Isso cria um ambiente emocionalmente instável, onde a pessoa manipulada começa a andar na ponta dos pés, sempre tentando adivinhar o que o outro quer ou como agradá-lo, para evitar o silêncio ou a frustração. Além disso, quando não há uma comunicação aberta, as necessidades de ambas as partes ficam de lado. As expectativas não são compartilhadas e o que poderia ser resolvido com uma conversa simples se transforma em um problema sem solução. A falta de comunicação também pode criar um sentimento de solidão, pois a pessoa sente que está lutando sozinha para manter a relação, enquanto a outra parte permanece fechada ou distante. Se você perceber que a comunicação no seu relacionamento é sempre truncada, evasiva ou agressiva, isso é um claro sinal de que a relação precisa de um reset. Relacionamentos saudáveis são sustentados pela comunicação, honesta e transparente. Sem isso, o relacionamento está fadado ao fracasso, pois os problemas nunca são resolvidos e as emoções nunca são compartilhadas de maneira genuína. Lição 3. Falta de respeito constante. O respeito é a base de qualquer relacionamento saudável. Quando ele se torna uma exceção, algo precisa ser repensado. Imagine estar em um relacionamento onde você não é tratado com dignidade, onde seus sentimentos são constantemente ignorados ou minimizados. Isso é mais comum do que parece, especialmente quando a outra pessoa sente que pode agir de maneira desrespeitosa sem enfrentar consequências. E o pior é que muitas vezes, esse desrespeito vem disfarçado de brincadeiras ou atitudes inofensivas, mas que aos poucos vão corroendo a sua autoestima. O desrespeito pode se manifestar de várias formas, desde palavras ásperas até comportamentos mais agressivos, como a negação de suas necessidades, ignorar suas opiniões ou até invadir seu espaço de maneira abusiva. O que muitas vezes começa de forma sutil pode se transformar em algo muito mais destrutivo e repetitivo. À medida que o tempo passa,
A sensação de estar em um relacionamento sem respeito só aumenta, e isso vai criando um abismo emocional difícil de preencher. Você se sente desvalorizado, invisível, e isso afeta diretamente a sua saúde emocional. Se o respeito é algo que está sendo constantemente quebrado, as chances de você perder a confiança e a conexão com a pessoa são altíssimas. O pior é que esse desrespeito não é algo que se resolve com uma simples conversa. Muitas vezes, a pessoa que age de maneira desrespeitosa sequer reconhece o erro ou tenta mudar seu comportamento. Isso faz com que o relacionamento se torne um campo de batalha constante. Além disso, quando o respeito se perde, o que se segue é o enfraquecimento dos laços de confiança. E sem confiança, a relação fica vulnerável a vários outros problemas, como a falta de comunicação, distanciamento emocional e até traições. Quando você se dá conta de que o desrespeito se tornou uma constante, é importante refletir sobre o impacto disso em sua vida. A longo prazo, isso pode gerar um desgaste profundo, tanto físico quanto emocional, que muitas vezes leva a uma desconexão irreversível. Em um relacionamento saudável, as pessoas se ajudam, se respeitam e se cuidam. Quando esse respeito é quebrado repetidamente, o relacionamento deixa de ser uma troca saudável e começa a ser uma relação desigual e prejudicial. Se você se encontra em uma situação como essa, talvez seja hora de se afastar e buscar um espaço onde você seja tratado com a dignidade que merece. Lição 4. Comportamento abusivo, físico ou psicológico. Abuso, seja físico ou psicológico, é algo absolutamente inaceitável em qualquer tipo de relacionamento. Quando a outra pessoa utiliza a força física para intimidar, machucar ou controlar você, ou quando ela usa palavras, manipulação ou humilhação para diminuir sua autoestima, você está diante de uma situação que não pode ser ignorada. O abuso pode começar de forma sutil e depois escalar para algo muito mais grave. Ele destrói a sua confiança, a sua sensação de segurança e, muitas vezes, você se vê preso em um ciclo de medo e dor. O abuso físico é o mais fácil de identificar, mas o abuso psicológico é igualmente destrutivo e, muitas vezes, mais difícil de perceber. O abuso psicológico pode incluir críticas constantes, insultos, ameaças, humilhação e um controle obsessivo sobre sua vida pessoal, como suas amizades, seu trabalho, até o que você veste ou come. A pessoa abusiva pode tentar fazer você acreditar que você não é capaz de nada sem ela, ou que você não merece ser tratado de maneira respeitosa. Esses ataques constantes à sua autoestima podem minar sua confiança, a ponto de você começar a acreditar que merece ser tratado dessa forma. No caso de abuso físico, a situação é ainda mais grave. O abuso físico nunca deve ser tolerado, independentemente das circunstâncias. Se alguém te agride, te machuca fisicamente, isso não é apenas um erro ou uma discussão que saiu de controle. Tastunari é um sinal claro de que o relacionamento é tóxico e precisa terminar imediatamente. O abuso físico pode causar danos físicos e emocionais profundos e, muitas vezes, as vítimas se sentem presas, com medo de deixar a situação por culpa, vergonha ou dependência emocional. É importante lembrar que ninguém merece ser abusado. Relacionamentos saudáveis são construídos sobre amor, respeito e confiança. Quando há abuso envolvido, essa base é quebrada. Se você está em um relacionamento onde qualquer tipo de abuso, físico ou psicológico, está presente, a única opção saudável é sair. O amor próprio e a segurança emocional devem sempre vir em primeiro lugar. Terminar um relacionamento abusivo pode ser assustador, mas é essencial para sua sobrevivência emocional e física. Lição 5. Falta de confiança constante. A confiança é um dos pilares de qualquer relação bem-sucedida. Sem confiança, o relacionamento fica fragilizado e vulnerável a distúrbios. Se você constantemente se pega duvidando das intenções, ações ou palavras da outra pessoa, é sinal de que a confiança foi quebrada de alguma forma. Quando a confiança está ausente, os sentimentos de insegurança e ciúmes tomam conta, criando um ambiente onde ninguém se sente seguro ou confortável. A falta de confiança pode surgir de ações passadas, como mentiras, traições ou comportamentos questionáveis, mas também pode ser uma questão de falta de transparência e honestidade ao longo do tempo.
A falta de confiança constante pode gerar um ciclo de desconfiança. Quando você não confia em alguém, sua mente começa a criar cenários negativos, imaginando o pior, o que só piora as coisas. Isso afeta sua paz de espírito, tornando cada interação um momento de tensão e incerteza. E quanto mais a desconfiança cresce, mais difícil se torna acreditar nas boas intenções da outra pessoa. Além disso, a falta de confiança pode levar à solidão dentro do relacionamento. Se você não confia na outra pessoa, você começa a se fechar emocionalmente, criando uma barreira que impede qualquer tipo de conexão genuína. E isso faz com que o relacionamento se torne cada vez mais superficial, onde as interações são baseadas em desconfiança e medo, em vez de amor e compreensão. Em muitos casos, as pessoas tentam manter a relação, apesar da falta de confiança, na esperança de que ela será restaurada. Mas a realidade é que, sem uma base sólida de confiança, qualquer tentativa de reconectar-se emocionalmente será inútil. A confiança leva tempo para ser construída, mas pode ser destruída em um instante. Se a confiança não é mais uma característica central da sua relação, talvez seja a hora de reconsiderar se vale a pena continuar investindo nela. Lição 6. Comportamentos tóxicos recorrentes. Relacionamentos saudáveis são feitos de respeito mútuo, confiança e crescimento conjunto. No entanto, quando um ou ambos os lados começam a apresentar comportamentos tóxicos, o equilíbrio da relação se quebra. Comportamentos tóxicos são aqueles que minam a sua saúde emocional, roubam sua paz de espírito e, com o tempo, destroem sua confiança e autoestima. Quando você percebe que está constantemente se sentindo mal, cansado ou desvalorizado após interações com essa pessoa, isso é um sinal claro de que a relação se tornou tóxica. A toxicidade pode ser expressa de diversas formas. Pode ser através de críticas constantes, negatividade excessiva, chantagens emocionais ou, até mesmo, a falta de empatia. Quando a outra pessoa só pensa em si mesma, sempre coloca suas necessidades em primeiro lugar e nunca demonstra interesse genuíno pelo seu bem-estar. Isso é um sinal claro de egoísmo e falta de respeito. Esses comportamentos criam um ambiente onde você se sente constantemente pressionado e, muitas vezes, culpado por situações que não são sua responsabilidade. Comportamentos tóxicos também podem se manifestar em atitudes de controle, onde a outra pessoa tenta gerenciar todos os aspectos da sua vida. Com quem você deve sair, o que você deve fazer, o que você deve vestir, até mesmo como deve se comportar em determinadas situações. Esse controle pode ser disfarçado de preocupação ou amor, mas, na realidade, é uma forma de manipulação. Se você se sente preso ou com medo de fazer algo sem a aprovação da outra pessoa, você está em uma situação tóxica que pode estar afetando sua liberdade e sua saúde emocional. Outro comportamento tóxico comum é a constante falta de responsabilidade. Em um relacionamento saudável, ambos os lados assumem suas falhas e responsabilidades. No entanto, em um relacionamento tóxico, a pessoa pode se recusar a assumir seus erros, frequentemente culpando os outros ou jogando a culpa em você. Isso cria uma dinâmica de desequilíbrio, onde você se sente constantemente forçado a carregar a responsabilidade de todos os problemas. Além disso, em relações tóxicas, a comunicação se torna um campo de batalha. Ao invés de resolver as questões de forma construtiva e empática, as discussões se transformam em acusações e ofensas. Isso gera um ciclo de frustração, onde você sente que nunca vai ser compreendido ou valorizado. O mais perigoso é que, muitas vezes, você começa a se acostumar com esse comportamento, achando que ele é normal ou que você não merece algo melhor. Isso é a própria definição de um relacionamento tóxico. Se você se vê em uma relação onde esses comportamentos tóxicos são recorrentes, é importante refletir sobre o impacto que isso tem na sua vida. A toxicidade corrói a sua paz mental, compromete a sua felicidade e te impede de crescer como pessoa. Relacionamentos saudáveis devem te impulsionar para frente, não te prender em um ciclo de dor e sofrimento. Não tenha medo de cortar laços com relações que são tóxicas, por mais difíceis que sejam, pois sua saúde emocional deve sempre ser a sua prioridade. Lição 7. Falta de empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender seus sentimentos
e agir de forma solidária. Quando a empatia falta em um relacionamento, a comunicação se torna superficial e os problemas não são resolvidos de maneira saudável. A falta de empatia cria uma desconexão emocional profunda, onde uma pessoa se sente desvalorizada e incompreendida. Quando a pessoa ao seu lado não consegue entender suas emoções ou ignorar suas necessidades, isso gera um vazio emocional que dificilmente pode ser preenchido sem uma mudança genuína. Uma pessoa sem empatia tende a ignorar os sentimentos do outro e muitas vezes minimiza as preocupações ou dificuldades que a outra pessoa está enfrentando. Isso pode se manifestar de maneiras sutis, como desmerecer suas emoções, fazer piadas sobre suas dificuldades, ou simplesmente não ouvir quando você precisa falar. Esse comportamento cria um ambiente onde você começa a se sentir sozinho, mesmo estando em um relacionamento. A falta de empatia também pode se traduzir em indiferença, onde a pessoa não se importa com o seu sofrimento ou não demonstra nenhum desejo de melhorar as coisas. Além disso, a falta de empatia pode prejudicar a resolução de conflitos. Quando uma das partes não se esforça para entender o ponto de vista do outro, qualquer discussão se transforma em um jogo de acusações. Sem solução real, os problemas se acumulam e as tensões aumentam, porque nenhum dos lados está realmente disposto a compreender o outro e encontrar um meio termo. Isso cria um ciclo onde as necessidades emocionais de ambos os lados são ignoradas e a relação perde a capacidade de se renovar ou melhorar. Outro aspecto importante é que, sem empatia, o amor e a conexão emocional são limitados. A empatia é fundamental para que as pessoas se sintam vistas, ouvidas e respeitadas. Se você não sente que está sendo compreendido ou que o outro não se importa com suas emoções, a relação se torna uma troca vazia, onde cada um vive sua própria realidade, sem se preocupar com o impacto das suas ações sobre o outro. Quando você está em um relacionamento com alguém que não demonstra empatia, você começa a se sentir mais distante e frustrado. Isso é particularmente doloroso quando você é uma pessoa empática e sempre se esforça para entender o outro. Você começa a questionar se vale a pena continuar investindo em uma relação onde seus sentimentos são constantemente ignorados ou desconsiderados. Se você percebe que a falta de empatia está prejudicando sua conexão emocional, é fundamental refletir sobre o futuro dessa relação. A empatia não pode ser forçada, e sem ela, o relacionamento dificilmente terá a profundidade necessária para ser saudável e duradouro. Você merece estar com alguém que se importa com suas emoções e que está disposto a se colocar no seu lugar, oferecendo compreensão e apoio. Se você se identificou com algum dos sinais que mencionamos, ou se esse vídeo te ajudou a refletir sobre seus relacionamentos, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. E eu quero saber de vocês. Já passou por alguma situação em que teve que se afastar de alguém importante, seja da família, de um amigo ou parceiro? Deixe seu comentário aqui embaixo compartilhando sua experiência ou o que você pensa sobre esses sinais. Vamos conversar e apoiar uns aos outros. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum vídeo.